Você já imaginou viver em um país onde bairros inteiros surgem em questão de semanas? Onde prédios cobertos por florestas, bibliotecas futuristas e hotéis dentro de pedreiras se tornam realidade em um piscar de olhos? Isso está acontecendo agora, e o epicentro dessa revolução arquitetônica é a China. Mas antes de embarcarmos juntos nesta viagem pelos projetos mais inovadores e futuristas que a China está construindo, eu te peço um segundo, deixe seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos únicos, com profundidade e qualidade, para inspirar você a pensar o futuro das cidades de uma forma totalmente diferente. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal Casa MM, onde exploramos o que há de mais incrível no mundo da construção e da arquitetura. Imagine caminhar por uma floresta suspensa em plena cidade. O projeto Mil Trees, em Xangai, foi idealizado pelo arquiteto britânico Thomas Heatherwick e se tornou um símbolo de como a natureza pode se integrar de forma radical ao espaço urbano. A construção se assemelha a uma montanha verde, com 1.000 árvores e mais de 250.000 plantas distribuídas em pilares que funcionam como enormes vasos. Esses pilares se transformam em terraços que ajudam a absorver a poluição sonora e atmosférica, contribuindo para o microclima urbano. Além de áreas residenciais, o Mil Trees abriga escritórios, galerias de arte e espaços de lazer, criando um ecossistema urbano vivo. Curiosidade: a disposição das árvores e das plantas foi calculada para maximizar a luz natural e ao mesmo tempo criar sombras confortáveis, reduzindo o uso de ar-condicionado. Este projeto representa um passo além da arquitetura verde, mostrando que edifícios podem ser extensões da natureza, e não inimigos dela. A maior parte das árvores utilizadas são espécies nativas e adaptadas ao clima de Xangai, garantindo menor necessidade de irrigação e cuidados especiais, além de sustentar a fauna local com áreas de descanso para pássaros e insetos polinizadores. O projeto inclui uma segunda fase, conhecida como Mil Trees Fase 2, que irá expandir ainda mais o conceito, com novas áreas comerciais e culturais, mantendo o foco em sustentabilidade e integração com a natureza. Foram necessários quase 10 anos entre projeto, licenciamento e finalização, devido à complexidade estrutural e à necessidade de integração perfeita entre a engenharia e os sistemas de suporte de vida das plantas. Caminhar pelo Mil Trees é uma experiência que mistura arquitetura, arte e natureza, com o cheiro das plantas, o som de pássaros e texturas naturais que quebram a frieza comum das grandes construções de concreto. No coração de Changzhou, o Culture Plaza, projetado pelo renomado arquiteto Steven Hall, se destaca como um dos maiores e mais belos complexos culturais da China. A estrutura possui formas orgânicas que lembram ondas, simbolizando o fluxo constante da cultura e do conhecimento. Painéis translúcidos são usados para filtrar a luz natural, criando ambientes iluminados sem perder o conforto térmico. O complexo abriga teatros, bibliotecas, espaços educacionais e áreas de convivência ao ar livre, incentivando a comunidade a se reunir e participar ativamente de eventos culturais. Uma curiosidade interessante é que o design foi inspirado nas lagoas de sal rosa, criando um reflexo sutil do céu e do ambiente, tornando o espaço visualmente dinâmico ao longo do dia. O Changzhou Culture Plaza mostra como a China está priorizando a cultura e a arte em suas cidades, entendendo que infraestrutura urbana também deve alimentar a alma das pessoas. Em apenas 4 décadas, a China deixou de ser um país majoritariamente agrícola e se tornou uma potência urbana, tecnológica e industrial. Hoje, abriga algumas das maiores cidades do planeta, como Pequim, Xangai e Shenzhen, que se transformaram em verdadeiros laboratórios vivos de arquitetura futurista. Para você ter ideia, a China é capaz de construir um arranha-céu de 57 andares em apenas 19 dias, como aconteceu com o Mini Sky City em Changsha. Isso só é possível graças a sistemas de construção modular, planejamento rígido e uma força de trabalho gigante e sincronizada. Mas não é só a velocidade que impressiona. A China está usando toda essa capacidade para repensar a forma como construímos, incorporando sustentabilidade, natureza, tecnologia e arte em projetos que inspiram o mundo inteiro. Hoje, vamos conhecer 6 desses projetos, cada um com uma história única, que mostra como a China está moldando o futuro. Tudo começou a mudar em 1978, quando Deng Xiaoping implementou as reformas de abertura econômica, permitindo que a China abrisse seu mercado ao comércio internacional e ao investimento estrangeiro.
Essas reformas possibilitaram a criação das zonas econômicas especiais, como Shenzhen, que era uma vila de pescadores e em poucas décadas se transformou em uma metrópole moderna e um dos principais polos tecnológicos do mundo. Essa abertura atraiu empresas estrangeiras em busca de mão de obra abundante e barata, e a China começou a construir fábricas, portos, rodovias e ferrovias para sustentar seu crescimento. Com a urbanização acelerada, milhões de pessoas migraram do campo para as cidades em busca de trabalho. Isso criou uma necessidade urgente de moradias e centros comerciais. A resposta da China foi construir para cima. Hoje, cidades como Xangai, Shenzhen e Guangzhou possuem skylines que rivalizam com Nova York e Dubai, com dezenas de arranha-céus futuristas. Poucas construções modernas viralizaram tanto quanto a biblioteca de Tianjin Binhai, projetada pelo escritório MVRDV. A biblioteca é famosa pelo seu auditório central em forma de olho, cercado por estantes onduladas que se estendem do chão ao teto, criando um efeito visual hipnotizante que dá a sensação de infinito. Capaz de armazenar mais de 1,2 milhão de livros, o espaço foi projetado em apenas 3 anos, um prazo impressionante para uma obra desse porte e complexidade. Um fato curioso é que nem todos os livros visíveis nas prateleiras superiores são reais. Para manter o design, algumas prateleiras são cobertas por painéis de alumínio impressos com imagens de livros, já que o acesso seria impossível. Ainda assim, a biblioteca se tornou um ponto de encontro cultural e turístico, reforçando o papel da arquitetura como experiência sensorial e ferramenta de incentivo à leitura em uma era digital. Todo o processo de projeto, licenciamento e construção foi concluído em apenas 3 anos, 2014 a 2017, um prazo extremamente curto para um edifício cultural de grande porte e complexidade arquitetônica. O prédio possui 33.700 metros quadrados distribuídos em 5 andares, comportando até 1,2 milhão de livros. O espaço é dividido em áreas para leitura de adultos, crianças, idosos, salas de multimídia e áreas de pesquisa. Logo após a inauguração, a biblioteca se tornou um ponto turístico viral nas redes sociais, atraindo fotógrafos e amantes de arquitetura de todo o mundo. O prédio recebe em média 10.000 visitantes por dia nos fins de semana, transformando a biblioteca em um hub cultural ativo e vivo. A biblioteca faz parte do Binhai Cultural Center, um complexo que inclui museus, salas de exposições e centros de tecnologia, sendo um símbolo do plano de Tianjin para se tornar uma cidade inteligente e culturalmente rica. Imagine um hotel construído dentro de uma pedreira abandonada, com quartos submersos em um lago cristalino e vistas que misturam rochas, cachoeiras e arquitetura de ponta. Esse é o Shanghai Wonderland, também conhecido como Intercontinental Shanghai Wonderland, um hotel de luxo com 18 andares, sendo 16 abaixo do nível do solo e 2 submersos. A construção levou 12 anos, sendo considerada uma das mais desafiadoras do mundo por conta da geologia do local e da preservação do meio ambiente ao redor. Os quartos submersos possuem janelas com vista direta para aquários gigantes, enquanto os andares superiores oferecem vistas panorâmicas das paredes da pedreira, criando um contraste entre o natural e o construído. O projeto mostra como a China está transformando espaços degradados em oportunidades de inovação, turismo e sustentabilidade, sem abrir mão de um design que inspira. Para transformar essa ideia em realidade, foram necessários mais de 12 anos de planejamento e construção, envolvendo arquitetos, engenheiros civis, geólogos e especialistas em construção subterrânea de 5 países. Uma curiosidade impressionante, o projeto reaproveita a topografia original da pedreira, evitando explosões em larga escala. Assim, reduziram o impacto ambiental e deram nova vida a uma área degradada. Outra inovação é o telhado verde do hotel, que se integra ao nível do solo e cria um isolamento natural de calor. Isso ajuda a manter temperaturas amenas no interior, reduzindo o uso de ar-condicionado. No coração do hotel, existe uma cachoeira artificial que desce pelas paredes da pedreira, criando um cenário único. O Suzhou Culture and Art Center é um dos maiores complexos culturais da China, projetado por Christian de Portzampark.
Localizado próximo ao Lago Jinji, o centro foi projetado para se integrar à paisagem natural, utilizando amplos espaços abertos, passarelas suspensas e formas que lembram ondas, refletindo o estilo aquático da cidade. Abriga teatros, galerias de arte, salas de concerto e espaços comunitários, tornando-se um polo cultural para toda a região de Suzhou. Uma curiosidade é que o centro foi projetado para suportar enchentes, elevando certas áreas e criando canais naturais de drenagem, mostrando uma preocupação real com o impacto ambiental. Este projeto demonstra como grandes complexos culturais podem coexistir de forma harmoniosa com a natureza, incentivando o uso público e o acesso à cultura para todos. Durante o projeto, o formato curvo do telhado causou desafios na instalação de painéis de alumínio sem comprometer a estética e o isolamento térmico. Foram usadas técnicas especiais de moldagem para cada placa. O local é tão querido pela população que muitos moradores utilizam os espaços abertos para caminhadas e piqueniques, transformando o complexo em um verdadeiro parque cultural. O lago em frente ao centro reflete a construção de maneira tão clara que se tornou um ponto popular para fotógrafos e casais em sessões de casamento. Suzhou, apesar de ser conhecida por sua história antiga e pelos seus jardins clássicos, patrimônio mundial pela Unesco, utiliza o Culture and Art Center como símbolo do equilíbrio entre tradição e modernidade. O Sheraton Show Hot Spring Resort, conhecido como Sheraton Hotel, é um verdadeiro marco arquitetônico. Com sua estrutura em forma de anel que se ilumina à noite, criando o efeito visual de uma lua flutuante sobre a água, o hotel se tornou um ícone de inovação arquitetônica. O projeto possui mais de 300 quartos de luxo, spas, piscinas e restaurantes, utilizando tecnologia de ponta para economia de energia e aquecimento sustentável das águas termais do resort. O design foi inspirado na cultura local, simbolizando harmonia e eternidade, valores fundamentais na filosofia chinesa. Este hotel é um exemplo claro de como a China está usando a arquitetura como forma de expressão cultural, criando experiências imersivas para visitantes e ao mesmo tempo fortalecendo o turismo local. Foi projetado pelo renomado arquiteto Ma Yanson, Med Architects, um dos expoentes da arquitetura futurista na China. Possui 27 andares e 100 metros de altura. 2 andares ficam abaixo do nível da água, permitindo que quartos tenham vista subaquática do lago. O prédio é formado por 2 arcos curvos conectados no topo e abaixo do lago, criando uma estrutura de anel completa. Tornou-se um ícone arquitetônico da China, frequentemente listado entre os hotéis mais impressionantes do mundo. Atrair turistas, fotógrafos e entusiastas de arquitetura, tornando-se um cartão postal de Suzhou e elevando o turismo da região. É utilizado em eventos de moda, filmagens e casamentos de luxo por conta do visual futurista e da paisagem integrada ao lago. Você sabia que a sede da Apple parece uma nave espacial pousada no meio de um bosque? No próximo vídeo, vamos explorar os segredos do Apple Park, entender como ele foi construído e o que ele tem a nos ensinar sobre o futuro das construções. Se inscreve aqui no Casa MM e não perca este tour pelo campus nave espacial da Apple.